Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou Antônio M. de Farias, sou contador, sou advogado, sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso é com a democracia. Pois é, eu falo aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 14 de agosto de 2026. O tema que eu trato hoje é assim: a economia cresce, então por que tantas empresas estão pedindo socorro? Nos últimos meses, eu tenho percebido, e chama a minha atenção, quase que diariamente, quando eu leio jornais econômicos, encontramos notícias de empresas buscando recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou negociando grandes volumes de dívidas. Algumas empresas, há poucos anos, né, despontavam no mercado como uma das melhores, com maior prosperidade e solidez. Então surge uma pergunta: estamos diante de um sintoma de uma crise econômica no Brasil ou estamos apenas dando importância excessiva a alguns casos que ganham destaque nos jornais ou na imprensa? Isso aí vale a pena a gente indagar isso, porque eu fui procurar os números e eles mostram que existe sim, né, um sintoma, um fenômeno que merece a nossa atenção. Mas também mostra que a resposta não é tão simples quanto pareça. O Brasil está em crise, né? Talvez a percepção que a gente encontra, o respaldo nos números, né? Vamos lá nos números. Em 2025, o Brasil registrou, né, e segundo a Serasa Experian, que é um órgão que controla o crédito, né, e todos os sistemas financeiro, 2.468 CNPJs, ou seja, empresas, né? E CNPJ é como se fosse o cartão de identificação, assim como é o nosso CPF, né? Cartão de identificação da pessoa física, o cartão nacional de pessoa jurídica, né? O CNPJ. 2.466 empresas estavam envolvidas, né, em recuperação judicial. Isso é um número elevado. No final daquele ano, aproximadamente 8,9 milhões de empresas estavam inadimplentes, né, acumulando uma dívida de 213 bilhões de reais. É muito valor. Em maio de 2026, esse número já se aproxima de 9 milhões de empresas. Portanto, existe fundamento de preocupação. Mas a gente precisa ter responsabilidade, tomar cuidado, né? Porque uma empresa inadimplente não significa necessariamente que ela esteja falida, né? Ou que ela esteja em dificuldade. Da mesma maneira, a recuperação judicial não significa automaticamente que uma empresa deixou de possuir valor econômico. Ela continua, ela só está numa situação intermediária, vamos dizer assim, num pequeno momento, né, de transição entre. Ela está com dificuldade de caixa. Muitas vezes existe uma atividade produtiva viável, ela tem um mercado, ela tem, mas ela se tornou, a dívida, né, se tornou irrecuperável, se tornou um problema para a empresa. Né? A recuperação extrajudicial também merece atenção. Esse é um fenômeno novo, porque essa recuperação extrajudicial, fora da esfera judicial, ela não era permitida pela lei 111.101, se eu não me engano, que é a lei de falências, né? Que cuida das falências do Brasil. Acho que é 11.101. Mas essa alteração ocorreu, parece que em 2020. E essa nova, vamos dizer assim, esse novo modelo, né, de recuperação judicial, que fica entre os credores, né, e o devedor, é nova, é de 2020, portanto tem menos de, vamos dizer assim, menos de 5 anos, menos de 6 anos ainda. Então ainda é um fenômeno novo. Mesmo assim, o número de empresas tem aumentado muito nos últimos dias. Isso revela algo importante. Muitas empresas estão necessariamente não estão encerrando atividades, né? Elas só estão procurando reorganizar as suas dívidas para continuar em funcionamento, porque é muito difícil uma empresa que ela não consegue ter capital, ter caixa para pagar, para tocar o seu dia a dia, por causa que os credores ficam toda hora cobrando, aí ela pede recuperação judicial ou extrajudicial para dar um fôlego, né? Para um prazo para que ela possa se reorganizar.
Então, a gente pode afirmar com isso que o Brasil está em recessão? Não, há aqui um paradoxo, né? Porque os dados macroeconômicos não descrevem esse colapso desse problema. Nosso PIB cresceu muito pouco, 2,3% em 2025. No primeiro trimestre desse ano, teve um crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior, então a economia não está estagnada. Ela não cresce no número que eu acho razoável, que seria de 3 a 5% ao ano, para que o Brasil voltasse a ter capacidade de investimento, né? Mas a economia, por exemplo, a taxa de desemprego está em 5,6, é um número muito baixo, muito bom. Quer dizer, tem mercado, tem trabalho para as pessoas. Então, a gente precisa de fazer várias perguntas, né? Talvez qual seja o Brasil que está em crise? Né? Talvez seja como a economia consegue crescer enquanto tantas empresas enfrentam dificuldades financeiras. Este é um dilema, é um paradoxo, né? Esta para mim, uma questão central, né? Os juros ajudam a explicar o problema? Sim, os juros podem ajudar, mas não é unicamente a culpa dos juros. Uma das possíveis explicações está no custo do dinheiro, como eu falei, é os juros, né? Mesmo após as reduções recentes da taxa Selic, ela permanece muito elevada. E os juros no Brasil não é só, quando é para a empresa, para a pessoa física, não é a taxa Selic 14%, é muito mais, é 49%, 50% uma taxa de juros. Isso é muito alto, porque quando uma empresa procura um banco, ela encontra a Selic crescida do risco da operação, o spread bancário, custos, tributos e outros componentes desse crédito. Então, os juros, uma taxa de juros que seria em torno de 14, 15%, vai para 49%, às vezes 50%. Né? Aí o que acontece? Dificulta as empresas a conseguir capital de giro para pagar aquelas contas mais urgentes de um mês, 2 meses, 3 meses, né? Financiamento de estoques, as empresas, por exemplo, agora nós estamos já nos preparando para o Natal, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, a venda, se não for uma venda boa em dezembro, o comércio de Santa Cruz entra em colapso. Então, o que acontece? As empresas hoje em Santa Cruz de Capibaribe, eu imagino, não conheço, confesso, não conheço nenhum empresário aqui para me falar sobre isso, mas a dificuldade dele é fazer estoque, é comprar tecido, é comprar linha, é comprar agulha, comprar, né? Para que ele possa produzir agora outubro, setembro, outubro, novembro, para vender em dezembro. Então é compra de máquinas, a expansão empresarial, seja, refinanciamento de dívidas antigas, tudo isso imagino que as empresas aqui em Santa Cruz estão precisando. Quando elas vão ao banco, elas não vão pagar Selic só, né? O mais 1%, é 49, 50% de juros no barato. Então tem um problema, né? Que esse problema dos juros no Brasil. Ele é único? Não, tem outros fatores, mas agora que realmente dificulta, a empresa vai ter dificuldade, por exemplo, de continuar vendendo, ela pode ter um bom patrimônio, mas se ela tem um patrimônio, não significa que ela tenha condições de dinheiro em espécie, porque transformar um patrimônio em espécie em dinheiro é difícil, não é fácil. Ela pode continuar empregando centenas de trabalhadores e mesmo assim, né, começar a enfrentar dificuldade de caixa, porque precisamos distinguir, né? Então, o que é uma empresa economicamente viável pode tornar-se financeiramente inviável. Ela tem um patrimônio, ela tem prédios, ela tem máquinas, ela tem veículos, mas ela não consegue fazer dinheiro disso fácil, porque você não vende um terreno de 10 milhões, de 20 milhões de uma hora para outra, é um processo. E ela precisa pagar as contas. Então, qual seria o ideal? Ela ter um dinheiro barato no banco emprestar, mas infelizmente não é, né? Um número que ajuda a compreender o problema, né? O BNDES encontrou um dado particularmente interessante sobre empresas não financeiras, ou seja, não são bancos, né? A dívida líquida, gente, é aproximadamente 9% do faturamento, enquanto o lucro é 1,72%, que é o chamado EBITDA, né? Então, o que acontece? Uma empresa ela tem um lucro muito aquém e a despesa dela é muito maior. Então, é preciso que
não vamos aqui decorar conceitos, né? Mas compreender essa relação, se a dívida cresce muito rápido, vai dar o quê? Problema para a gestão operacional de recursos. Você vai criar uma situação financeira difícil e os empresários entram em dificuldade e começam a pagar juros muito altos, provavelmente inviabiliza o lucro, inviabiliza o sistema, aí eles têm que se socorrer de pedida de recuperação judicial, né? Seria um erro culpar somente os juros? Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado de falar sobre somente, a culpa é só dos juros, né? Os juros são, em parte, importante, né? Da explicação, mas não são a única causa, né? As empresas se endividam excessivamente, elas vão para o mercado e não tomam cuidado, se endividam, quando chega uma hora o gargalo, o sistema colapsa. Né? Outras realizam investimentos que não produzem retorno esperado. Essas grandes aquisições, não é comum no Brasil, né? Uma empresa quer entrar no mercado, ela sai comprando as outras. E comprando uma empresa, ela pode até eliminar a concorrência, mas aquele passivo daquela empresa que já está em dificuldade passa para o passivo dela, então ela vai ter dificuldade. Então, a comprar empresas, às vezes, como isso acontece muito, por exemplo, ramo de farmácia, um grupo de farmacêutico sai comprando todo mundo, aí daqui a pouco só tem uma farmácia, daqui a pouco só tem uma empresa de perfume, daqui a pouco só tem uma empresa de costura. Isso cria mas ela compra o passivo daquelas outras também. Ela começa a ter dificuldade porque ela não compra só o ativo, ela compra ativo e passivo. Porque até o cliente, né? Quando uma empresa chega aqui em Santa Cruz, ela começa a vender barato para eliminar as concorrências, ela vai levar também para ela ou não os clientes daquelas empresas. E também o cliente às vezes pode ser um problema. Não vamos entrar nesse detalhe, mas também isso tudo. Existem setores sofrendo mudanças tecnológicas, por exemplo, inteligência artificial, ela já está muito envolvida nas empresas. Isso está gerando um custo excessivo, um custo da desinformação, né? As pessoas estão desempregando pessoas, às vezes competentes, porque estão sendo substituídos por uma máquina, mas aquele retorno não é adequado. Existe o consumidor endividado, esse é o grande problema, tá? Acho que a classe média brasileira, pobre, né? O pobre brasileiro está endividado até os dentes, né? Existem oscilações de demanda, né? O agronegócio ainda aparece fatores particulares, o agronegócio também não anda muito bem. Muitas empresas do agronegócio também estão em recuperação judicial, isso é um perigo, é um alerta. Né, os custos dos insumos, do endividamento para a compra de aquisições no mercado internacional. Portanto, existe um conjunto, né, de situações que não dá para a gente fechar a questão de dizer que somente é o preço dos juros, né, o preço do capital. Outros fatores também que têm elevado essa dificuldade das empresas. Não existe uma única explicação para todas essas recuperações judiciais. Mas me chama a atenção esse detalhe, porque quando a gente abre o jornal econômico, é que a gente percebe essas informações muito entre linhas, que não há uma expansão no mercado. Os grandes jornais, a empresa tal, não, é muito raro, mas muitas empresas. Por isso que eu resolvi falar disso, né? Porque é um assunto que preocupa. O consumidor também faz parte dessa equação, né, gente? Como eu falei, né? Existe todo um lado da história, né? As empresas precisam dos consumidores. E milhões de brasileiros também estão endividados ou inadimplentes. Você vê o programa de eleitoral do PT é exatamente o quê? O Parcele 2, compra de dívidas, né? Porque o eleitorado brasileiro está endividado. 50% da população brasileira está endividada. Esse dinheiro que o governo joga no mercado para aliviar a dívida dessas pessoas, ele não volta para o consumo, fica no sistema bancário, fica no sistema financeiro, porque as pessoas se livram da conta, aí elas vão se endividar de novo. E tem um fenômeno que é preocupante, gente, isso é um problema seríssimo, não está no contexto, mas agora eu me lembrei, são as apostas, são os jogos eletrônicos. Gente, pelo amor de Deus, isso cria um problema social gravíssimo, porque o dinheiro do pobre
do aquele pobre que aventura, porque o pobre ele recebe o Bolsa Família, mas ele quer ficar rico. Aí ele corre para a casa de aposta e queima todo o seu dinheiro lá. Quem fica rico? Só, né, não vou nem entrar nesse detalhe. Então é preciso, não está dentro do minha visão de hoje, mas me lembrei disso aqui, não custa nada, gente, esses jogos eletrônicos vai destruir muitas famílias, destruir muito, tirar muita felicidade de muita gente. É fundamental que o governo olhe, né, as empresas olhem para o endividamento das pessoas. Isso gera uma crise econômica gravíssima, né? Porque na ponta do sistema só poucos estão ficando muito ricos, são os donos das casas de aposta no Brasil. No Brasil estão ficando ricos os grandes donos de aposta, as empresas que vendem telefone, celular, né? E praticamente isso, não tem outro serviço, né? O Brasil, a inflação recua, claro que a inflação recua. Toda época de eleição tem um recuo da inflação, porque a economia dá uma parada. Ninguém vai decidir agora, só vamos decidir as decisões empresariais, novos empréstimos, novos investimentos, novos empreendimentos, só vão surgir quando a eleição se consolidar. Né? A partir de outubro, novembro, é que eles vão começar a pensar em 2027, porque 2026 já estagnou, já acabou. Porque a gente agora vive, isso é um parênteses que eu estou abrindo aqui, mas no mundo empresarial a gente trabalha com isso. Porque o empresário ele não pode investir para amanhã, ele investe para 2027, para 2028, porque o orçamento dele é para 2, 3 anos à frente. Né? Aí ele não pode fechar um negócio hoje porque ele não sabe qual o rumo que a economia terá em 2027. Porque se ganhar um candidato de direita, muda tudo. Se ganhar um de esquerda, continua do mesmo jeito. Mas é preciso que a gente se aguarde as eleições para poder o empresário ir para o mercado. Né? É um risco você ir para o mercado agora, a não ser aquelas empresas que realmente não dependem de governo. Por exemplo, mesmo assim a área, ou chamada tecnologia, né, da IAA, da inteligência artificial, das chamadas terras raras, isso é um setor que vai investir bilhões e bilhões de reais, né, daqui a uns anos, mas a gente não sabe ainda como vai ser. Então eu também acho que é interessante essa questão de prestar atenção, né, nesse gargalo que a nossa economia vive. O setor público é muito importante? Sim. Agora, por isso que a gente tem que aguardar o resultado das eleições. Mas isso tudo não é suficiente. Porque o que está pegando no Brasil, o que está afetando no Brasil, é exatamente, gente, essa falta de visão. Você não tem um país, o Brasil não enxerga um ano. E você vê na China, no Japão, nos Estados Unidos, eles estão fazendo previsão para 10 anos. A China ela faz um programa de governo de 10 anos. Ela sabe o que vai acontecer em 2035. O Brasil não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente depende de uma eleição. Então isso atrapalha muito. Não é só os juros. Mas essa questão do endividamento é preocupante, porque as empresas estão muito endividadas, as famílias estão muito endividadas. E o que vai ser do Brasil em 2027? Nós estamos com uma dívida pública elevadíssima. Né? Se nós olharmos a dívida pública, ela está com 82% do PIB, é muito dinheiro. Né? E nós não temos uma perspectiva de corte de gastos. Ah, mas o governo não vai tanto faz o governo de direita ou o governo de esquerda, eles não estão preocupados com o Brasil. A candidatura da direita e as candidaturas da esquerda só pensam neles. Né? Você vê, eles não estão preocupados com o Brasil. Os acordos do presidente do Senado com o presidente da República é o quê? Garantir a reeleição dele para 2027, 2029. Da mesma forma, o presidente da Câmara, eles não estão preocupados com o país, eles estão preocupados com eles no poder. Já estão decidindo quem vai ser o próximo ministro do STF, que já era para ter sido indicado há muito tempo, mas quem será o próximo? Quer dizer, o STF, que tem que ter 11 ministros, só tem 10. Isso atrapalha muito as decisões. Porque se depende dos 11, com 10 não se pode julgar. Porque tem que ter uma maioria. Se com 10 dá empate. E não é uma votação justa. Então o 11 exatamente, o número 11 é para não dar empate, para nunca dar empate. Que dá 7, dá 5, dá 4, dá 3, né, dá 6. Agora com 10 tem decisões no STF
que precisam dos 11 ministros, mas você vê há quanto tempo, né? Mais de ano que o governo não indica por causa da falta de vergonha na cara do Senado. Que o Senado não tem que fazer política, o Senado tem que fazer o seguinte, com relação ao ministro do STF. A sabatina do Senado é ver se aquela pessoa tem competência ou não. Agora, a indicação é do presidente da República, isso é que está na Constituição. Gente, isso tudo eu vou aqui encerrar, porque eu acho que é importante a gente tratar dessa crise, que me preocupa a quantidade de empresas com recuperação judicial, a quantidade de empresas que estão inadimplentes, são mais de 200 bilhões de reais em dívidas, né? Isso preocupa a economia, porque a economia ela não cresce com as empresas endividadas, elas vão o quê? Cortar os investimentos. Cortar os investimentos significa menos produto nas prateleiras, mais inflação, porque os supermercados vão aumentar os preços. Menos emprego é mais dificuldade. As famílias estão muito endividadas. A questão das apostas é uma coisa preocupante, né? Porque o pobre, o grosso da nossa economia, desculpe esse termo esdrúxulo, mas as pessoas, quando recebem o Bolsa Família, correm para uma casa de aposta. Elas não estão indo comprar arroz nem feijão, estão indo apostar para ver se ficam ricas. Que não vão ficar, porque é uma ilusão. O jogo eletrônico é uma ilusão. Mas as pessoas estão obcecadas pela... Isso é um desastre. Sinceramente, eu não sei. Então, é preocupante a situação do Brasil. Essa questão das empresas estão muito endividadas e a questão das famílias também estão endividadas. O que será de um país endividado? Gente, se o governo gastasse muito, mas gastasse com investimento, gerando obras, gerando hospitais, gerando casas de saúde, gerando escolas, tudo bem, era ótimo, mas o governo gasta muito, mas é com despesas que não levam a nada, é despesa no dia a dia, é aluguel, é salário, que não vai a lugar nenhum. É a máquina do Estado que é muito grande, mas não tem um programa de governo que diga nós vamos resolver o problema do país. Não, eles não estão discutindo isso. As propostas dos candidatos que nós estamos vendo agora não melhoram em nada o nosso país, porque o nosso país não tem mais projeto, nosso país não tem mais um programa de Estado. Nossa segurança pública está um horror, nossa saúde é um desespero. Mas o governo gasta bilhões com saúde, mas você vê, agora nós estamos com esse processo do El Niño, que vai afetar muita chuva no Rio Grande do Sul e muitas secas no Nordeste. Se tiver muita chuva no Rio Grande do Sul, aquela cheia de 2024, que acho que acabou com o Rio Grande do Sul, vai se repetir, porque o governo não fez nada para melhorar a cena, não tirou as cidades do local onde os rios inundam, não fez nada, porque agora gastou bilhões. Veja quanto o governo não gastou na recuperação do Rio Grande do Sul, mas não chegou a lugar nenhum. O resultado é o mesmo. Quando chover, vai acontecer a mesma coisa. Lamentavelmente. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Eu sei que meu vídeo não viraliza, eu sei que o YouTube não toca para frente. A única chance que eu tenho de passar isso para mais pessoas é você assistindo ao meu vídeo, é você dando like, é você dando dislike, é você comentando. Porque o meu assunto não chama a atenção dos algoritmos do YouTube. Eu tenho consciência disso. Mas eu não quero mudar de ideia, porque, gente, a gente precisa de discutir o nosso país. A gente precisa de, pelo menos quando em Brasília não se preocupa com o povo, tem uma pessoa aqui em Santa Cruz se preocupando com o povo. Porque o povo precisa de educação, o povo precisa... Gente, a gente precisa de uma política urgente para salvar esses pobres do Bolsa Família, pobres que estão gastando suas rendas nas casas de apostas. Você está contra a casa de apostas? Não! Mas são bilhões de reais que vão para a casa de apostas, só fica rico um empresário ou dois. Você viu ontem a Polícia Federal aqui na Paraíba, eu acho, com relação a casa de aposta e um advogado famoso em São Paulo, né, que talvez um escândalo maior do que o Master. Mas até quando a gente vai viver nessas máfias de jogos e apostas? E leva o dinheiro do pobre. Esse é o grande problema. Tá, gente? Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui, reflita.
O problema do endividamento das empresas me preocupa, o problema do endividamento das famílias preocupa, há de nos preocuparmos, porque tudo isso vai gerar mais crise, vai gerar mais violência, vai gerar mais falta de bem-estar que a gente espera. O que a gente espera de um Estado é que garanta o bem-estar da sua população. A finalidade do Estado é garantir o bem-estar da população. O que que o governo brasileiro está fazendo para o bem-estar do povo brasileiro? Nada. Que nós não temos emprego, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança. Essa é uma realidade, né, gente? Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima.